A todos a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Sidney. É uma alegria muito grande poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com a sua vida. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação para que você venha estar recebendo os nossos vídeos. É motivo de muita alegria poder ter esse canal, ter essa oportunidade, de levar a palavra de Deus através desse canal. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar a palavra de Deus que está no livro de Salmos. Livro de Salmos, no capítulo 33, a partir do versículo 12. A palavra do Senhor nos fala assim: Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Também eu quero compartilhar a palavra de Deus que está aqui em Joel, livro do profeta Joel. A palavra de Deus aqui no capítulo 2, a partir do versículo 28. A palavra de Deus fala assim: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígios nos céus, na terra, sangue e fogo e colunas de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje eu quero trazer essa palavra, falando sobre esse assunto, que a mensagem que eu quero derramar, que Deus ele vai derramar do seu avivamento. O avivamento do Espírito Santo ele virá. Esse é o tema dessa palavra. O avivamento do Espírito Santo ele virá. E como nós lemos aqui no livro de Salmos, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Meus irmãos, nós temos visto, eu moro aqui na Inglaterra, e a Inglaterra, ela enviou missionários para o mundo inteiro. Houve um grande avivamento aqui na Inglaterra. E Deus levantou grandes evangelistas, pregadores, missionários, homens de Deus que a chama do Espírito Santo ardia dentro da sua alma, como John Wesley, como John Bunyan, vários. Se eu for citar nome aqui, eu vou ficar... muitos nomes. Homens que Deus levantou com a chama do Espírito Santo, com a chama do avivamento, para levar a palavra de Deus. E esses homens, eles influenciaram gerações e gerações. E nós vamos vendo, Spurgeon também. Spurgeon foi um grande homem aqui na igreja batista em Londres. Foi um homem que... Spurgeon foi um grande evangelista, um grande homem na mão de Deus. E com o tempo, o que aconteceu aqui na Inglaterra? Eu vou falar um pouco aqui da Inglaterra e depois vou falar da América, falar de Israel, falar do Brasil. Houve um grande avivamento aqui na Inglaterra. John Wesley, ele trouxe uma grande reforma aqui na Inglaterra. A igreja metodista. Até hoje tem igrejas aqui que John Wesley, que ele fundou essas igrejas, até hoje existe. Até mesmo a igreja onde eu congrego,
é uma igreja que era uma igreja metodista, wesleyana. Hoje é uma Assembleia de Deus da Inglaterra, né? Mas é uma igreja wesleyana, né? A igreja foi construída pela igreja metodista wesleyana. Né? Perto da minha casa também tem uma igreja metodista que está lá até hoje, a wesleyana também, de um Wesley que fundou. E várias outras igrejas aqui na Inglaterra. Né? E o que está acontecendo hoje? O que aconteceu com a Inglaterra? A Inglaterra, ela começou, né, deixar outras culturas, outras influências entrou, hoje o cristianismo está se enfraquecendo. O cristianismo tem se enfraquecido na Inglaterra, por quê? Isso também é cumprimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que o amor do homem se esfriar. Pelo pecado se multiplicar, o amor do homem se esfriar com Deus. Nos últimos tempos. E nós temos visto aqui na Inglaterra o que está acontecendo. Devido os europeus ser muito liberais, né? O liberalismo, né? Eles não conseguiram passar essa herança para os filhos, para as descendências, para as gerações. E com isso, nós estamos vendo igrejas que estão se envelhecendo, as pessoas se envelhecendo, e nós vemos igreja que não tem jovem dentro da igreja. As igrejas estão morrendo. Não vou dizer que são todas, mas a maioria. E igrejas também que se pararam no tradicionalismo e não buscaram o avivamento do Espírito Santo, e com isso criou uma grande barreira. E nós temos visto hoje a situação da Inglaterra, o que está acontecendo. Eu até postei um vídeo aí no meu canal aí, explicando sobre isso. Muitas igrejas estão sendo vendidas, né? As igrejas vão defiando, se enfraquecendo. Daqui a pouco vai diminuindo o número de membros, e eles pegam e vendem a igreja, e ali constrói um pub, constrói ali e a igreja que era para ser algo que, né, que deveria crescer e essa chama se avivar aqui, está o reverso, ao contrário. Né? Pessoas estão comprando as igrejas para montar loja, para montar um café, para montar um pub, né, que é um bar. E isso tem acontecido na Europa inteira, não só aqui na Inglaterra, na Europa inteira. Pelo número do ateísmo está crescendo, né? O liberalismo, socialismo, né? Isso está crescendo no mundo, evoluindo para um lado negativo. E o cristianismo tem se enfraquecido na Europa. Isso, eu que moro aqui na Inglaterra, eu consigo enxergar com meus próprios olhos. Mas, né, eu vou entrar ainda nesse assunto. A palavra que eu li aqui fala, né? Olha o que a palavra fala. No versículo, no Salmo 33, versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, meus irmãos, nós temos visto isso não é só aqui na Inglaterra. No mundo isso está crescendo. O ateísmo, o socialismo, né? O comunismo, satanismo, né? Tudo indo contra o evangelho, contra a palavra de Deus, contra o cristianismo, né? Influência maligna terrível de pessoas na internet, ateísta, né? Lançando vídeos e vídeos falando mal contra a palavra de Deus, contra a palavra de Deus, contra o evangelho. E muitas pessoas têm se deixado se influenciar, muitos jovens, por não conhecer a palavra de Deus, têm tido uma mente confusa, né? E nós temos visto ao reverso, e nós temos visto também. Estados Unidos é o maior país, um dos maiores, né? O Brasil e os Estados Unidos está entre os dois maiores países cristãos do mundo. E nós temos visto agora, né, o presidente Donald Trump apoiando os cristãos
nos Estados Unidos, apoiando o cristianismo. Ele agora, eu até postei no meu canal também, um vídeo lá dele falando, né, que ele criou o dia, né, na Casa Branca, lá, o dia da oração. Reuniu ali todos os reverendos, pregadores, pastores, líderes espirituais das igrejas, das igrejas ali mais, né, como se diz assim, das igrejas que tem uma referência muito grande ali nos Estados Unidos, e ele reuniu todos ali, os líderes, e decretou o dia da oração dentro da Casa Branca, e isso vai ser um dia, né, na Inglaterra, o dia da oração. Isso mostrando, meus irmãos, né, o presidente Donald Trump passou por um grande atentado lá, quase que o inimigo tirou a sua vida, e Deus livrou ele da morte. E esse homem agora, ele tem se encurvado diante de Deus. E a própria palavra nos fala, né? Reconhecido, né? Reconhecido que a própria palavra fala, né? A própria bem-aventurado, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então ele entendeu isso aqui. Por isso que ele está apoiando. Porque, meus irmãos, aquele que persegue, aquele presidente, aquela nação que persegue o evangelho, que persegue a palavra de Deus, que persegue os cristãos, vai ser amaldiçoado. Não vai ter a bênção de Deus, o inimigo vai tomar conta. É o que tem acontecido com muitas nações. Nações que têm perseguido o evangelho, perseguido a palavra de Deus. Né? Bendita, feliz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então o presidente Donald Trump reconheceu isso, está reconhecendo e está apoiando o cristianismo nos Estados Unidos. E isso é um exemplo para o mundo. Nós temos visto o comunismo crescer no mundo. Um socialismo liberal que vai contra os princípios da palavra de Deus, contra a palavra de Deus e apoia coisas abomináveis à palavra de Deus. Apoiando, né, aborto, apoiando muitas coisas que vai contra a palavra de Deus. E nós temos visto isso dentro da Europa. Por quê? Porque o liberalismo está crescendo, o ateísmo está crescendo, e a cada dia eles estão mais longe de Deus, se afastando de Deus, indo na contramão de Deus, indo contra a vontade de Deus, em vez de apoiar o cristianismo, em vez de apoiar a palavra de Deus, apoiar as igrejas, apoiar os líderes espirituais. Eles estão, pelo contrário, perseguindo. Aqui na Inglaterra tem uma lei que você já não pode mais pregar a palavra de Deus com um microfone. Né? O partido que está aqui, ele é mais para o lado do socialismo e do comunismo e do ateísmo, e apoia essas coisas. Anti-God, anti-Deus. E nós temos visto isso. E isso, meus irmãos, é por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus nos fala que tudo isso iria acontecer. É o amor com Deus se esfriando, pelo pecado se multiplicar. O que a palavra fala? O amor, pelo pecado se multiplicar, o amor com Deus, as pessoas se esfriar o amor com Deus. E nós temos visto o pecado se multiplicar. Jovens que têm prazer em se perverter, têm prazer na carnalidade, têm prazer no pecado.
E a cada dia jovens se afundando nas drogas, nos vícios, se afundando no pecado. Pobreza, uma pobreza espiritual. Nós vemos isso aqui na Europa, a pobreza espiritual de muitas pessoas, meus irmãos. Você acha que eu falo isso com alegria? Eu falo isso com tristeza. Porque eu oro pelo avivamento da Europa, eu oro pelo avivamento no mundo, para que Deus venha avivar esse mundo, através do Evangelho, através da palavra. E nós temos visto isso também no nosso país, no Brasil. Um governo que apoia o comunismo, que é um país, é um governo comunista. Eu não estou aqui para levantar bandeira de política, porque, meus irmãos, meu intuito não é esse. Meu intuito aqui não é apoiar A, B ou C. Meu intuito aqui é apoiar a palavra de Deus. Tá perseguindo os cristãos? Está contra a palavra de Deus? Para mim não serve. Está contra o evangelho do Senhor Jesus? Está contra os cristãos? Para mim não serve. Respeito, porque nós temos que respeitar os governantes constituídos, mas eu não sou obrigado a concordar com coisa que está fora da palavra de Deus, com um sistema que vai contra a palavra de Deus. E nós precisamos discernir, meus irmãos, as coisas. A Bíblia nos fala que o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso que nós vemos nações que estão... O inimigo está tomando conta. Leis sendo aprovadas para perseguir os cristãos. Leis sendo aprovadas para ir contra o evangelho do Senhor Jesus. E você que é cristão está apoiando isso? Você está sendo conivente. Porque depois vai te atingir você mesmo. Vai refletir na sua casa, na sua família, na sua vida. Nós temos que saber de que lado que nós estamos, meus irmãos. Não é momento de estar em cima do muro. Não é momento de deixar o inimigo nos influenciar usando o ímpio. Você está deixando... Tem pessoas que deixam o ímpio influenciar ele. Você acha que o ímpio... O ímpio, ele não vai semear coisas boas na sua vida, não, meu irmão. Eis a diferença daquele que serve a Deus daquele que não serve. Você que está apoiando pessoas que estão indo contra o evangelho, contra a palavra de Deus, você está indo contra a palavra de Deus. Você está indo contra o evangelho do Senhor Jesus. E nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. Nós temos que discernir as coisas. E a palavra fala, olha o que a palavra fala. E o povo que ele escolheu para a sua herança. Deus nos escolheu, meus irmãos. Deus te escolheu. Deus te chamou. Ou você está com a dúvida dentro do seu coração. Você vive cheio de dúvidas, cheio de incredulidade. Você já não tem mais certeza de mais nada. Você já não está crendo na promessa de Deus. Meus irmãos, é isso que o inimigo está querendo fazer. É colocar incredulidade no coração das pessoas. Usando essas pessoas demoníacas, satânicas. Que são influenciadores do mal. Que estão semeando o mal. Para que o ateísmo venha crescer no mundo. Mas nós temos que professar nossa fé. Nós não devemos negar nossa fé. Jesus falou
que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Nós não devemos negar nossa fé, meus irmãos. Nós temos que confessar que Jesus transformou a nossa vida, que Jesus salvou a nossa vida. Por isso que Jesus, quando Jesus veio, Jesus falou, por causa do meu nome, vós sereis perseguidos. Mas diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vós também vencereis. Nós estamos vendo o mundo cada dia perseguir o cristianismo, perseguir os pastores, os homens de Deus, perseguir as igrejas. Mas que você não venha ser um desses. Que você venha apoiar o seu pastor, apoiar a sua igreja. Que abra mais portas de igreja e fecha as portas dos bar. Aqui na Inglaterra está ao contrário. Lá no Brasil eu sei que muitos bares fecham e abrem igrejas. Aqui está ao contrário. Aqui muitas igrejas estão fechando e os bares estão abrindo bares. Mas eu creio que Deus tem levantado pessoas como tem me levantado, como me levantou aqui dentro da Inglaterra. Levantou a vida do meu filho também, que é um pregador da palavra de Deus, prega a palavra de Deus nas ruas, prega dentro de Londres, pregou aqui dentro de Oxford, em Bedford. Foi lá em Israel, pregou a palavra de Deus em Israel. Deus tem levantado a vida do meu filho, Cid Gabriel. E tem levantado vários jovens aqui para pregar a palavra de Deus. Deus tem avivado aqui, isso aqui está acontecendo aqui na Inglaterra. Deus tem levantado jovens que estavam nas drogas, no mundo, na escuridão do pecado, no mundo. E quando esses jovens eles encontram a libertação da palavra de Deus, o Senhor Jesus inflama esses jovens para ir para as ruas pregar. Tem acontecido uma explosão de salvação aqui de jovens aqui dentro da Inglaterra. E Deus tem levado esses jovens para pregar a palavra de Deus nas ruas, para levar o avivamento da palavra de Deus. Meus irmãos, o avivamento já está começando aqui dentro da Inglaterra. E eu creio que o avivamento já está começando dentro da Europa. E Deus vai levantar. Claro que o pecado vai continuar se multiplicando, o amor do homem vai continuar se esfriando. Vai, mas Deus vai cumprir a sua palavra. Não temas, meu irmão, porque a palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir. Como Deus tem levantado o presidente dos Estados Unidos da América, Deus vai levantar. Deus vai levantar também governantes que temem a Deus, para defender a palavra de Deus, para defender o evangelho. E nós temos que discernir o momento, é o momento do breve, é o momento do fim. É o momento do arrebatamento, é o momento da volta de Jesus. Por isso que E você precisa crer, meu irmão. É Deus que te escolheu. É Deus que te chamou. Você não deve se intimidar com as perseguições. Você não deve se intimidar com a oposição. Você não deve se intimidar com esse governo que está aí no Brasil. Aí, ó. Que persegue os cristãos e apoia. Apoia feitiçaria, macumbaria, apoia essas coisas aí, ó, que nós estamos vendo aí no Brasil. Contra Israel. A palavra de Deus nos fala, aquele que abençoar Israel será abençoado, aquele que amaldiçoar será amaldiçoado. Porque é o povo escolhido de Deus. Nós temos visto o ódio crescer no coração de muitas pessoas
contra Israel. Mas que você venha discernir as coisas, discernir a palavra de Deus. Deus jamais vai ficar contra o povo dele, porque é o povo escolhido, é o seu povo escolhido. Claro que a salvação se estendeu aos gentios, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para todos. A salvação é para todos. Os judeus também vão ter que se arrepender, se encurvar diante do Senhor Jesus, eles vão ter que se encurvar. Mas Deus vai tratar com Israel. Mas eu como cristão, como verdadeiro cristão, não posso ir contra Israel. Eu tenho que orar pela paz em Israel. Eu tenho que orar para que Deus tenha misericórdia de Israel. E que Israel venha se encurvar aos pés do Senhor Jesus. Do nosso alto e suficiente Salvador, que é o Senhor Jesus. Porque Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E a palavra de Deus vai se cumprir, meus irmãos. Jesus teve misericórdia da minha vida. Um miserável pecador, ele teve misericórdia da minha vida. E ele tem tido misericórdia de muitos nessa terra. E ele tem salvado a muitos que estão lá nas drogas, lá na sarjeta, lá no pecado, lá na escuridão das trevas. Ele tem tirado o homem, ele tem chamado o homem para a luz. E ele tem alcançado o avivamento, está alcançando esses jovens. Não só jovens, homens, mulheres. E o Espírito de Deus tem inflamado essas pessoas para levar a palavra de Deus, para levar o seu evangelho aos confins da terra. E aqui, aonde que eu li aqui, ó,